Olá, amados, a paz seja convosco, sejam bem-vindos para mais uma aula da Escola Bíblica da Família. E hoje, na aula de número 14, nós vamos estudar Filipenses do verso 8 ao 9, capítulo 4, verso 8 ao 9. A metodologia vocês já conhecem, gostaria de convidar o Wanderson para conduzir o quadro Entendendo um Pouco. Eu vou estar conduzindo o quadro Entendendo um Pouco. Entendendo um pouco sobre o estudo de hoje, abriremos a mente. Brincadeiras à parte, abordaremos sobre a mais complexa cadeia de ligações e processamentos que existe. Falaremos sobre a mente, como devemos exercer o domínio sobre o que pensamos, desejamos e queremos. Seremos encorajados a assumir a mente, o caráter e aprendermos como deverá ser a mente do cristão. Caminhando pela palavra, capítulo 4, do 8 ao 9, para o estudo, o verso se configuram da seguinte forma: 8, a mente de Cristo, e 9, o exercício. Amém. Vamos para a leitura bíblica, verso 8 e 9, que diz: Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Então, irmãos, antes de iniciarmos a aula, nós vamos ter um breve prelúdio, que você vai acompanhar aí no slide. É necessário ter esse conhecimento prévio para podermos acessar a aula. E no primeiro slide diz que aprendemos que. Esse aprendemos que ele faz uma ode à aula anterior, em que no verso 7 diz que a paz de Deus, que guardará todo o entendimento, ela vai guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo, a paz que excede todo entendimento. Então Paulo, ele enfatiza que a paz de Deus, ela vai guardar o nosso coração, ela vai guardar a nossa mente. E esse é o objetivo do estudo de hoje. O objetivo do estudo é entender que a mente do cristão, ela deve possuir o caráter do próprio Deus. Imaginem, vamos fazer um exercício de conjecturação. Imaginem um lago muito extenso, um lago em que não há ondas, nem sequer um peixinho dá um mergulho na superfície, em que a água, ela permanece plena, ela permanece como um véu sobre o lago. Assim deve ser a mente do cristão. Ela não deve ser suscetível aos problemas do dia a dia. Nós vamos ter problemas, vamos ter dificuldades, mas a tônica que vem da nossa mente é a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. E no estudo da mente, na letra A, nós temos uma condição predecessora. Nós vamos ter muitas referências hoje, e a primeira que nós vamos ter é Romanos capítulo 1, verso 28, que diz: E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então essa condição predecessora, ela desemboca na falta de capacidade natural que o homem tem para receber a mente de Cristo. Essa condição basilar, básica, é que nós estamos separados de Deus, dos nossos delitos e pecados. A nossa condição natural nos impede de ter a mente de Cristo. O segundo ponto é que nós não podíamos entender, nós não conseguíamos entender. E a base para isso está em 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 14, que diz: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus,
porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amados, assim como ocorre com a água, que é o solvente universal, ela só dissolve aquilo que está dentro do seu espectro químico. Assim é o Espírito de Deus, só pode discernir as coisas espirituais quem está no Espírito. Por isso que antes, quando nós estávamos desgarrados do rebanho do Senhor, quando nós não tínhamos a Cristo, nós não podíamos entender. E isso nos leva ao último ponto, que é o C, que nos conduz ao nível de corrupção. E essa base bíblica está em Tito, capítulo 1, verso 15, que diz: todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Então nós temos aqui o entendimento de que, primeiramente, a condição basilar do pecado. No segundo ponto, nós não conseguíamos entender as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente, e nós estávamos desgarrados, nós não estávamos em Cristo, e isso gera em nós um nível de corrupção de que nós não conseguimos entender, porque a nossa visão e a nossa mente, ela é impura. Misericórdia. No próximo ponto, também para ter essa base, nós começamos a entender o processo de mudança. E o tópico diz: a semente que começou a ser mente. Então, há uma brincadeira com a palavra de semente e sermente, mas isso, embora seja uma brincadeira, é muito verdadeiro. E nós temos essa base em Mateus 13:19, que diz: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Nós só temos espaço para colocar esse verso, mas se você ler um pouquinho mais para frente, o verso 20, o verso 21, o verso 22, você vai ver que Jesus, ele explicita várias situações em que a palavra é pregada e ela não tem sucesso. Mas no verso 23 diz: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Então, a partir do momento que nós somos enxertados em Cristo, no reino, que nós conhecemos a palavra e recebemos a revelação pelo Espírito de Deus de quem é Jesus, essa semente, ela começa a agir na nossa mente. No outro ponto, diz: a mudança, ela ocorre primeiro de dentro. E isso está em Lucas 5,32, que ele diz: não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Irmãos, em Mateus 13:23, nós podemos compreender que o primeiro elemento da salvação é a correta compreensão de quem é Cristo para nós, e de quem nós somos quando estamos distante deles, e como nós assumimos a posição de quando nós estamos diante do Senhor, isto é, no Senhor. E em Lucas 5:32, nós temos aqui uma exposição de Jesus clara, quando ele fala: olha, eu vim chamar os justos ao arrependimento. E aí nós temos o objeto de estudo, que é a palavra do grego, metanoia, ou seja, é um arrependimento, é uma mudança de sentido, é uma mudança de mente. Quando o escritor traduziu, a palavra que ele utilizou para metanoia foi arrependimento. E nada mais pode estar tão perto da verdade como essa tradução, embora seja uma mudança de mente. Mas nós só temos a nossa mente mudada quando nós nos arrependemos, quando nós entendemos que nós somos pecadores, pobres, cegos, nus, desgarrados do Senhor, e não há nada em nós que possa nos aproximar de Deus, a não ser o sangue do seu próprio Filho. Então nós temos uma mudança que ocorre no nosso coração, uma mudança que ocorre que o Senhor, Ele provoca em nós esse arrependimento, essa metanoia. E isso faz uma ode ao segundo aspecto que você vai acompanhar, que é o para fora. Começa de dentro e vai para fora. E nós vemos isso em Romanos 12,
2, que diz: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A primeira coisa, o primeiro aspecto, antes de entrar na palavra, é que muitas vezes há uma interpretação errônea. Muitos falam, transformai-vos, na intenção de transformar o mundo, mas não, isso é um erro. A palavra que é utilizada no original é transformai-vos. Ou seja, o mundo está errado, mas primeiro você tem que se transformar para depois atingir o mundo. Por isso que ele fala, não vos conformeis com este século, é condição atual, mas transformai-vos. Transformação ela tem que vir de nós para o mundo. Primeiro tem que acontecer em mim, porque se não acontecer em mim, eu não vou conseguir modificar nada. Se o Senhor não me usar como instrumento, como é que eu vou modificar alguma coisa? Porque todas as coisas não estão em nós, não são nossas, mas vêm do Senhor, e isso é dom de Deus. E a palavra que ele usa aqui não é metanoia, não é arrependimento. Ele usa a palavra metamorfo. É diferente. Aqui a diferença é que o metanoia está ligado a uma mudança de arrependimento nosso. E nesse segundo momento está ligado a uma mudança que nós, quando reformados, quando salvos, quando transformados, impactamos no mundo. É sobre o in e sobre o out. E por último, vamos agora entrar no estudo. Era necessário perder esses 10 minutinhos para que nós possamos entender sobre a mente de Cristo, sobre a mente que o cristão ele deve ter. E diz, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, que isso seja e ocupe o vosso pensamento. Então aqui nós temos o finalmente, que é quando Paulo, finalmente, ele chega ao clímax, ele chega ao ponto mais alto da sua carta, porque ele está concluindo. Então, todas as coisas que ele falou até agora, elas corroboram para esse ponto. Ele irá ensinar tanto o somatório, quanto a chave para a implementação de tudo que ele tem falado. Aleluia! E o segundo tópico diz, uma ausência de aspas. E isso é interessante porque ele utiliza seis atributos: verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, boa forma. E ele utiliza também 6 palavras, que é tudo o que é. E no original, no grego comum, a palavra que ele usa é rossos. Rossos significa tão grande quanto, tão longe quanto. Então ele compara a expressão, olha, tão grande quanto a verdade tem que ser o seu agir. Por mais que ela esteja tão longe quanto, assim deve ser o seu agir. Aleluia! E isso nos ensina que não há uma limitação. Ele não fala, olha, eu encorajo, ou então eu acho muito bom que alguma coisa que seja verdade. Não, ele fala de forma ampla, perfeita, tudo. Ou seja, não há exceções, não há aspas. Nós devemos examinar, e isso nos mostra uma avaliação subjetiva. A partir do momento que ele fala tudo, fica subentendido de que nós temos que avaliar, nós temos que ponderar todas as coisas. O terceiro tópico é a composição da nossa mente. E aí nós entramos no que ele está falando. Ora, tudo o que é verdadeiro. No próximo slide, esse verdadeiro, ele faz uma menção ao que acontece lá em Efésios 4:21, que diz, se é que, de fato, tendes ouvido, e neles fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Então, esse verdadeiro está ligado à palavra, está ligado à correta examinação das Escrituras. Então, nós temos, irmãos, que colocar... Lembra que nós vemos lá em Efésios, na aula de Efésios, o fotizo, o que é trazer à luz todas as coisas? Aqui nós temos uma situação parecida, embora não seja a mesma palavra. Nós temos que trazer à luz
todas as obras para que elas sejam provadas. E se há verdade bíblica que faz relação à vontade de Deus, isso deve ser praticado. O segundo ponto é respeitável. E o exemplo muito feliz que Paulo falou a Timóteo, em 1 Timóteo 3,8, que diz: semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis. É necessário que eles sejam homens de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos, não de sorte da ganância. Então essa atribuição está ligada ao caráter do cristão. A palavra que ele usa no grego é semenos, e ela é utilizada no Novo Testamento para descrever o estilo de vida digna dos diáconos, das diaconisas e dos homens idosos. Ela é como uma referência. No terceiro ponto, vem o justo, e está ligado ao caráter, que no original significa dikaios, ou seja, que significa direita. E isso está em perfeita harmonia com os padrões de Deus. É quando nós examinamos se as nossas ações, elas estão no padrão que Deus quer para a sua palavra. São atitudes de justiça. Aleluia. O quarto ponto é o puro, e isso está ligado à nossa condição. E a palavra que ele utiliza é o agnos. E essa pureza, ela quer dizer que é livre de pecado, livre de mácula. Que tudo aquilo que nós venhamos fazer, nós venhamos estar limpos e íntegros diante do Senhor. E a palavra que nós usamos como exemplo está lá em 1 Timóteo 5,22, que diz: a ninguém imponhais precipitadamente as mãos, não te torne cúmplice de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. É preservar a santidade. E de que forma, irmãos, nós podemos preservar a santidade? Através das nossas atitudes, através das nossas escolhas. E se nós não conseguimos, não temos forças para agir de forma pura, que nós venhamos buscar a fonte de toda a pureza, que é o Senhor Jesus. Se você pode evitar, assim como diz no Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas medita na lei do Senhor dia e noite. Então, se você não tem condição de ter esse grau de santidade, busque ao Senhor, mas também haja. Não se assente com os escarnecedores, desvie do caminho do homem mau. Isso é o que está nas suas mãos. Os dois últimos pontos, eles são especiais, que é o amável e o boa forma. E esse amável, ele está ligado a pessoas e coisas. Está ligado a pessoas e coisas. E a palavra que ele usa é o prosfilês, que significa doce, paciente, lindo, gracioso e belo. E só aparece aqui, em todo o Novo Testamento. Então, tudo aquilo, irmãos, que é agradável, tudo aquilo que é palatável, que soa bem aos nossos ouvidos e é bom aos nossos olhos, tudo aquilo que agrada as pessoas, nós temos que pensar nisso, nós temos que agir dessa forma. Não podemos ser que nem um limão ungido, que é aquele irmão que acha que tem a presença de Deus, mas é desagradável. Quem aqui já teve a experiência de chupar um limão? Não sejamos o irmão limão, mas vamos ser o irmão unção. Aleluia. E por último, boa forma. Isso está ligado não a mim, não ao Senhor, mas está ligado a outros. E a palavra que ele usa é o eufemos, que soa bem, que não apenas pareça ser bom, mas que seja bom. Não adianta você fazer uma coisa certa que ao olhar a examinação de outra pessoa pareça errada. Não, o que é certo tem que ser certo e parecer certo. Tem que ter uma boa forma, não pode deixar dúvida. E é a única vez também que aparece essa palavra aqui no Novo Testamento. Estamos correndo, começamos um pouquinho mais tarde. Vamos finalizar o verso 8, que diz: um julgamento final. Então Paulo, ele cognomina, ele explica, ele falou as características, as virtudes,
E agora, ele está nos informando a regra que nós vamos utilizar para examinar. E essa examinação, ela passa sobre dois aspectos. O primeiro aspecto é se há alguma virtude, se há algum louvor. Então, todas as coisas, elas devem ser examinadas com base nesse aspecto. E essa virtude, esse entendimento, esse é algo que agrega a congregação, agrega a sua vida. Ok, passou pelo primeiro crivo. E o segundo crivo é se há algum louvor. E a palavra que ele utiliza é uma palavra que é junção de um pronome e um verbo. O pronome é o epi, que significa em cima, perto, perante. Sabe quando a coisa está pairando? Ela está epi, como por exemplo, epígrafe. E a segunda palavra é o aineo, que significa louvar, exaltar, engrandecer, louvar a Deus. Então ele está dizendo que você tem que estar em cima, tem que estar perante e tem que estar louvando a Deus, que a palavra é Pai Nosso. Aleluia. E por último, para que ocupe, o que é que tem que ocupar? E nós vemos esse exemplo em 1 Coríntios 2,16, que diz: pois quem conheceu a mente do Senhor, para que eu possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então ninguém conheceu a mente do Senhor para que possa exortá-lo, ensiná-lo. Muito pelo contrário, Ele conhece a nossa mente, o nosso coração, e Ele é o padrão ao que nós temos que seguir. E a palavra que Ele usa, por último, em vosso pensamento, é o logizomai, que significa avaliar, considerar, calcular, ponderar. Esse é o sentido da palavra. Mas a intenção é debruçar-se sobre. Nós devemos nos debruçar sobre esses aspectos, para que o Senhor venha agir em nossas vidas. E no verso 9, concluindo, diz: o que também aprendestes e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. E o primeiro aspecto que nós observamos aqui, você vai acompanhar no slide, novamente, o in e o out, o de dentro e o para fora. Então, no primeiro momento, Paulo elenca, ele direciona e ele deixa de falar no pensar e parte para o praticar, para o exercício, para o agir, para o agir. E ele diz: o que aprendestes? E, basicamente, isso está relacionado a ensino e discipulado. Olha, o que vocês foram ensinados, no que vocês foram discipulados. Isso daí. E no segundo momento ele fala: o que vocês receberam. A palavra no grego original é o paralambano, tem um acento aqui. E isso aponta para algo que foi dado de cima para baixo, para a salvação, para a graça de Deus. E é isso que faz a diferença na vida do cristão. É isso que nós recebemos e que o mundo não tem, não recebeu, não sabe o que é. Esse é o diferencial na minha vida e na sua vida, é a graça do Senhor. E ele fala no terceiro ponto, o que ouvistes. E aí está relacionada à pregação da palavra. Lembra que nós lemos lá em Mateus, que Jesus falou da parábola da semente? Eles ouviram. Isso tem que acontecer. A palavra tem que ser pregada. E por último, o que vistes. E isso está relacionado, num primeiro e exclusivo momento, ao testemunho apostólico. Paulo fala: olha, o que vocês vistes, o que vistes em mim. Ou seja, ele faz uma ode ao seu testemunho, e assim devemos ser nós. Nós não devemos, não podemos, é incoerente pregar uma palavra se nós não pudermos ser o exemplo dessa palavra. Aleluia. E por último, o out. Isso praticai. Nós temos que praticar. Nós não fomos convidados para ser ouvintes. Não apenas. Nós fomos convidados para ser ouvintes. O Senhor ministra em nosso coração e nós começamos a pôr em prática. Inclusive, o Senhor Jesus, Ele mostrou como é que se fazia. Não foi em cima do púlpito,
Não foi pregando, não foi dando aula, não. Ele se mostrou como é que fazia, fazendo. Aleluia. E nós devemos tentar iniciar e fazer. É o ministério da igreja. Nós não estamos aqui para ficar nessas quatro paredes. Nós estamos aqui para ir para o mundo, para pregar. E o nosso testemunho deve ser uma constante. E todas as coisas, elas vêm com uma promessa. Quando ele fala, o Deus da paz será conosco. Ou seja, quando nós cumprimos, ou tentamos, ou nos esforçamos, ou pedimos graça para cumprir todas as coisas, nós temos uma promessa que o Senhor, que é o Deus da paz, Ele será conosco. E isso é uma promessa. O Senhor não pode abrir mão disso porque Ele prometeu. E o último ponto, para finalizar, o mais importante, na verdade, uma curiosidade. Ele não fala o Deus de paz. Essa simples preposição, essa simples palavrinha, de para dar. De dá sentido, é um sentido de uma condição atual, de paz, de guerra, de alegria, de tristeza. Mas não, ele utiliza o dá. Ou seja, a paz emana dele, é uma condição inerente, é natural. A paz que nós conhecemos, ela vem de Deus. Então toda a paz que existe no mundo, ela é advinda do Senhor, porque Ele é o Deus dela. Aleluia. Vamos chamar Wanderson, nós temos ainda 3 minutinhos para conduzir o quadro Exercendo a Fé. Bom dia, amados, graça e paz. Vou estar conduzindo o quadro Exercendo a Fé. Dizem que tempo é dinheiro. Se for verdade, quanto de tempo gastamos com tantas coisas? O excesso de atividades nos leva a sobrecarga emocional, psicológica e racional. Nós sentimos, por vezes, preocupados com o pensamento acelerado, pensando em tantas coisas, ao mesmo tempo que a nossa mente parece não desligar nunca. Ao ler a palavra, somos ensinados a pensar nas coisas boas que edificam e, não apenas isso, a direcionar todos os possíveis pensamentos ou foco da nossa vida para que gera vida. Como diz na Bíblia, que é Marcos 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, que todas as demais coisas serão acrescentadas. Cada preocupação com o amanhã é uma oportunidade que perdemos em agradecer pelo hoje. Independente da situação, vamos exercitar a gratidão quando agradecemos pelo que já temos, pelo que já recebemos. É quase impossível gastarmos energia com o que nos preocupa. A Bíblia diz que em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Tem uma música que me lembra que fala sobre isso, que é: se Deus fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Aplicando em nossas vidas, quais foram as lições aprendidas hoje? Como está a sua mente? Feche os seus olhos, relembra a sua comunhão com o Pai há 1 ano atrás. Houve crescimento e mais intimidade? Que Deus abençoe e até a próxima. Amém, amados. Wanderson, obrigado. E concluindo, como de costume, uma frase de um grande homem de Deus através da história que diz: a maior intimidade do cristão com Deus ocorre quando os pensamentos do Senhor substituem os nossos e, então, moldamos o nosso comportamento de acordo com a mente de Cristo. Quem escreveu isso foi John MacArthur. Que Deus os abençoe. Você que está em casa, até a próxima aula da Escola Bíblica da Família. Amém.